Boa noite. No programa desta quarta-feira, nossa entrevista é com Alisson Bezerra, prefeito de Mossoró. Vamos falar sobre gestão e política. E mais, Câmara de Mossoró inicia recesso parlamentar de meio do ano e vereadores fazem balanço dos mandatos. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha a partir aqui de Mossoró, mas você que nos assiste em Natal, Parnamirim, Pau dos Ferros, todo o Alto Oeste, Potiguar, aqui a região Oeste, Vale do Açu. Muito obrigado pela audiência. Hoje a gente fala sobre gestão, política, eleições. Será que tem informação nova aí? O prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, do Partido União Brasil, é o nosso entrevistado de hoje. Você pode interagir, viu? Mande aí a sua mensagem através do Instagram, @Cenário Político TCM, também o WhatsApp 98802-8941. Eu vou priorizar perguntas. Então, se você tem uma pergunta interessante a fazer, mande aí uma mensagem para os nossos contatos, tá bom? Bem, hoje estive na Câmara de Mossoró na última sessão que não teve ordem do dia, e houve lá uma série de discursos onde os vereadores fizeram balanços das suas atuações aqui no Legislativo moçoroense. Eu fiz algumas entrevistas e eu vou trazer aqui, neste primeiro bloco, a fala do Genilson Alves, presidente da Câmara de Mossoró, traz um balanço dessa atuação nos primeiros 6 meses deste ano de 2025. Não vai dar tempo de a gente trazer todas estas falas, então a gente amanhã certamente traz mais destas participações dos vereadores, tá bom? E nesse período de recesso, que vai até agosto, a gente vai trazer também os parlamentares para aqui demonstrarem, né, as suas ações junto a você aí que nos acompanha. Bem, vamos ouvir o Genilson Alves, o que ele fala sobre estes primeiros 6 meses de 2025. É muito difícil de separar vereador e presidência, né? A gente fica nessa missão e eu posso fazer uma avaliação geral, que eu tenho muita gratidão porque conseguimos colocar a Câmara em um patamar totalmente diferente do que vinha. Antes, para você ter uma ideia, a população via o vereador como aquele que só aparecia em 4 anos. E hoje a realidade é outra. Dizer que os vereadores estão nas comunidades, hoje a população, a gente já anda nas ruas, a pessoa diz que a Câmara está mais atuante. Quando nós aprovamos o Câmara Popular, foi exatamente com o intuito de levar a Câmara mais próximo da população. E esse trabalho ele já vem surtindo muito efeito, porque os próprios vereadores já estão nas comunidades e a gente sabe que as pessoas sentem a importância de ver o vereador, porque as demandas elas são transformadas, dessas visitas dos vereadores, em indicações, em requerimentos, em proposta de projeto de lei, em emenda ao orçamento, porque muitas propostas são nascidas dali, da periferia. E a avaliação sobre o nosso funcionamento, conseguimos dar uma resposta à população com o formato que nós recebemos esse poder. Nós recebemos esse poder com mais de 4,5 milhões de dívida, e eu digo a vocês com toda a propriedade, nós conseguimos restaurar, né, a saúde financeira desse poder. Conseguimos dar reajuste aos estagiários, praticamente dobrar o valor do valor dos estagiários, conseguimos dar reajuste aos servidores efetivos, conseguimos implantar pregão eletrônico, jamais visto na história da Câmara Municipal de Mossoró. Hoje, pregão eletrônico que traz lisura e traz economia. Então, muitos avanços conseguimos colocar junto às propostas de mesa diretora e de vereadores em pleno funcionamento. Então, aquela ideia que era apenas uma ideia, hoje é realidade. Como também anunciamos outros investimentos aqui em relação à TV Câmara, que nós já estamos em ponto final para ter o sinal aberto aí. Então, vai ser mais transparência, mais informações que vai chegar
a todo o nosso povo através do canal aberto da TV Câmara. É dentro desse contexto, Vandolfo, que a gente quer deixar cada dia mais a Câmara próximo do povo, com muito trabalho, com muito planejamento, muita seriedade, aí resgatar essa confiança da população. A fala completa do vereador Genilson a gente reproduziu hoje lá no Meio Dia TCM da 95 FM. Clica lá no YouTube, 95 FM Mossoró, para você acompanhar toda a fala e este balanço, esse resumo, né, da atuação do presidente nestes primeiros 6 meses lá na Câmara de Mossoró. No próximo bloco tem mais, tá bom? Bem, prefeito Alisson Bezerra, o nosso entrevistado de hoje. Prefeito, seja bem-vindo aqui ao nosso cenário de hoje. Falando de Câmara, tem 5 projetos que o senhor anunciou na semana passada que não foram votados até o final, né, deste período, até o início do recesso. A gente poderá ver uma convocação de extraordinária para votar esses projetos nos próximos dias? Boa noite. Boa noite, Vonúvio. Boa noite. Todo mundo está acompanhando aqui pela TCM, sensação enorme estar aqui mais uma vez. Olha, parabéns aí ao presidente Genilson pelo trabalho, mostrou aí o que ele já desenvolveu, modernizou, né, e principalmente organizou do ponto de vista administrativo, financeiro da Câmara de Mossoró. Então, tá de parabéns, porque você gestor é isso, ter responsabilidade, né, de cuidar pelo que é de todo mundo, que é o erário público, né? E tocante aos projetos, Vonúvio, nós temos 5 projetos de educação, e são projetos que nós fizemos questão de apresentar, de explicar ainda na sua formulação, né? Passamos o mês de junho inteiro trabalhando nesses projetos, várias reuniões, com secretários de educação, tanto o Adler quanto também o Leonardo, nosso secretário de governo Rodrigo, nosso consultor Raul, né? E também convidamos o presidente da Comissão de Educação, o vereador Tiago, para participar, né? E fizemos também uma análise com outros secretários também, da parte da questão financeira, da controladoria, jurídica. Então foi uma discussão muito bacana, projetos que eu digo que vão ser pioneiros, né? Nós estamos falando de intercâmbio cultural dentro do Brasil, intercâmbio internacional, da alunos da rede pública de ensino. Então são realmente projetos que engrandecem a nossa educação de Mossoró, e projetos que nós queremos sim enviar para a Câmara. Na verdade, dos 5 projetos, 4 já estão inclusive com o cálculo do orçamento financeiro, do que vai representar de custo para o município. Eu digo de custo no sentido literal do orçamento, mas que vai representar de investimento, porque educação é investimento. Então nós vamos enviar esses projetos, ainda essa semana vamos enviar pelo menos 4 que já estão prontos, né, já estão consolidados, e aí durante esse mês nós vamos estar enviando todos os 5 para a Câmara Municipal. E é isso, a gente entender com os vereadores que em determinado momento a gente poderia convocar uma extraordinária, a gente pode ou ficará para o recesso. Mas eu acredito que se for para a gente votar numa extraordinária, a Câmara de Vereadores também poderá, de forma rápida também, fazer essa discussão, tendo em vista que a gente pode mandar e passar lá uma semana, 10 dias, para os vereadores avaliarem, e a gente poder votar, porque são projetos que são importantes, né? Não acredito que tenha objeção para votar um projeto desse, tendo em vista que é um projeto importante para a educação de Mossoró. Prefeito, com relação aos projetos e que envolvem os resultados, principalmente das avaliações, como é que o senhor tem aí como planejamento de melhorar esses índices aqui de Mossoró para colocar Mossoró no seu devido lugar, no seu devido espaço, né, de educação de qualidade? Olha, inclusive foram divulgados agora, essa semana, dados de alfabetização no nosso país, e Mossoró está dentro da meta que foi estabelecida pelo Ministério da Educação, certo? A meta de alfabetização nas nossas escolas. Inclusive, nós aumentamos aí mais de 7 pontos percentuais do nosso resultado em 2023 para o resultado agora, nesse último ano de 2024. Realmente um ganho extremamente positivo. E quando a gente compara Mossoró com o governo do estado, com as escolas estaduais, aqui a cidade de Mossoró, nós tivemos um aumento substancial, realmente uma diferença muito, muito importante, inclusive acima da meta que foi estabelecida pelo Ministério da Educação de alfabetização. Há muita coisa a fazer ainda? Sim. Por isso,
que nós estamos lançando esses projetos, que a ideia é estimular o estudante. À medida que a gente entrega um prêmio IDEB, que é uma premiação em dinheiro, uma premiação em resultado, tem uma solenidade, tem um reconhecimento às escolas, professores, estudantes, e agora vamos fazer um reconhecimento aos supervisores das escolas, aos diretores, aumentando os valores das premiações. Então, isso é reconhecimento. À medida que a gente tem um programa como é o de Mossoró para o mundo, para os alunos de intercâmbio internacional, mas também para os professores. Nossos professores terão a oportunidade de terem um curso de formação em inglês focado na conversação, ou seja, focado no diálogo em inglês, para que eles também participem e possam irem para outros países. Então isso aí é importante para a gente consolidar a educação de Mossoró. Vereadores aqui de Mossoró, hoje foi o momento ali de balanço dos parlamentares. Tem mais 2 falas aqui para o nosso programa de hoje. Vamos ouvir o que disse hoje o vereador Jailson Nogueira. Somos um vereador de primeiro mandato, mas a nossa família tem 10 mandatos nesta casa. E aqui eu quero fazer um balanço positivo, principalmente do nosso mandato, né? Um mandato que apresentou quase 200 solicitações, 200 indicações para que Mossoró seja um Mossoró mais limpo, melhor, mais inclusivo. Todas as iniciativas dos projetos do Executivo veio desse vereador aqui. Inclusive, nós levamos para a tribuna o projeto do Incluir. E no outro dia apareceu aqui o prefeito apresentando um projeto de Incluir que teria que vir do Executivo. Nós apresentamos aqui o projeto do Nogueirão. Quem trouxe para a tribuna o projeto do Nogueirão tudo foi o vereador Jailson Nogueira. O senhor se sente animado? Tem combustível aí para os próximos 4 anos? Eu acredito que eu passei 28 anos na polícia, né? E sofri muita pressão. Não é isso aqui que vai me pressionar para mim desistir do que o Mossoró escolheu. Quando eu saí do lado do prefeito Alisson, eu tive, na campanha de 2020, eu tive 1.737 votos. E todo mundo falou que quando eu saísse do lado dele, eu não ia ter 500 votos. E eu dobrei a minha votação. Fui para 3.350 votos. Isso foi um indicativo que a população de Mossoró confia na nossa família, confiou no vereador Jailson Nogueira para fazer a diferença no nosso parlamento. Vamos ouvir o que disse o líder governista, o Alex do Frango. Olha, o mandato tem sido da melhor forma possível, né? Nós fizemos aí um levantamento onde nós tivemos tivemos 186 proposições voltadas para projeto, 4 projetos com indicações. Fora isso, ainda teve mais de 60 ofícios que foi mandado para essas entidades para que possa chegar nas comunidades. Então, é um balanço totalmente positivo. Os próximos 6 meses que vem aí, nós vamos trabalhar muito mais, porque Mossoró é uma cidade que tem crescido e tem avançado em todos esses territórios e precisa que os vereadores trabalhem incansavelmente. Com relação à atuação como líder do governo, qual é o balanço que o senhor faz? Eu conduzi da melhor forma possível, que votaram os projetos, que tem momentos que nós sabemos o que é um parlamento e todos os momentos que eu pedi para o que tinha que ser feito, foi feito, né? Isso sem nenhuma restrição. Nós temos 15 vereadores na bancada e todos, absolutamente todos, foram votadas as matérias desta casa, todos iguais, sem ter dificuldade, sem ter polêmica, né? Para que você sabe que existe geralmente aquela situação, um não quer, o outro sai, o outro não vota. Não, nós foi 6 meses de paz. Tivemos reunião a nossa bancada com o prefeito, também muito harmoniosa, e é isso que nós precisamos, estar juntos e unidos para a construção e o melhoramento para a nossa cidade aqui de Mossoró. Um abraço aí para o líder Alex do Frango, o Alexandro Vasconcelos Valentim e o Jailson Nogueira. A gente vai trazer mais falas dos vereadores amanhã, tá bom? Bem, vamos voltar aqui à nossa conversa com o prefeito Alisson Bezerra. Prefeito, a gente vai entrar no aspecto político também, mas já nesta semana saiu uma informação com relação ao Nogueirão. Então tem novidade, está um processo aí que vai avançar, né? Já está publicado com relação a esta parceria público-privada. Como é que deve seguir agora, né, este projeto do novo Nogueirão? Olha, Vonúvio, inclusive vendo aqui a fala do nosso líder da bancada, o vereador Alex do Frango, um abraço especial, o líder que tem conduzido aí realmente com paz, com tranquilidade, com harmonia, a bancada e até a relação também com a oposição tem sido uma relação
harmoniosa. Então, isso aí é importante porque, no final das contas, a cidade consegue entender um pouco mais do que está sendo discutido lá dentro da Câmara, né? No tocante ao Nogueirão, era um sonho realmente de boa parte dos desportistas que a gente continuasse com o estádio naquele local. Então, foi muito solicitado, nós ouvimos essa demanda e resolvemos atender e foi publicado, como nós assim firmamos aquele compromisso, desde quando reunimos os clubes, reunimos a imprensa, reunimos as instituições comerciais da cidade de Mossoró para apresentar a ideia. Aquela ideia foi aprovada, nosso vice-prefeito Marcos apresentou. Depois nós chamamos novamente, quando apresentamos a ideia da lei, para que nos desse a condição de fazer isso, a Câmara Municipal de Mossoró aprovou e agora chegou o momento de publicar o edital. Então, o edital está publicado, vai ter todo um tempo aí para que, são em torno de 30 dias úteis, para que empresas, consórcio de empresas daqui de Mossoró, do estado, do país, possam se interessar. E eu acredito que é algo interessante realmente, porque nós estamos falando de uma área bem na região central do Nova Betânia, nós estamos falando da condição de ter uma arena multiuso, tanto para futebol como para eventos, de ter uma área comercial, de ter um mall para comércio, lojas, e com estacionamento, com toda a estrutura. A empresa que vencer, o consórcio de empresa que vencer, poderá, do ponto de vista comercial, fazer a exploração, mas o estádio em si e toda aquela área, ela será do município de Mossoró, certo? Ela vai ter a condição o direito de explorar comercialmente por um tempo, mas aquela área em si, com a estrutura, ela continuará sendo do município. Inclusive, a lei é muito clara nisso, tá certo? Daquele patrimônio. Então, a gente acredita que a gente possa ter realmente a construção de um estádio que do jeito que a gente quer, um estádio para 15 mil lugares, que possa jogar lá o Mossoró Esporte Clube, o Baraúna, o Potiguar, que possa estar jogando clubes aqui do nosso estado e do país voltar, né? Tem um jogo do Flamengo aqui, por exemplo, né? Ou voltar aí para os vascaínos, voltar a ter um jogo do Vasco aqui, como o Vasco perdeu naquele tempo lá para o Baraúnas. É isso que a gente quer. E vamos trabalhar muito fortemente nisso. Acredito que vai dar certo e vamos continuar trabalhando com fé e dizendo de forma muito clara, né? Eu nunca prometi, nunca apresentei uma maquete. Sempre nós ficamos muito claro como é que a gente ia fazer. Inclusive, em alguns momentos não foi bem compreendido, mas de forma muito firme, dizendo a verdade. Como é que tinha que ser, eu acredito sim nessa parceria público-privada que é possível fazer sem o município estar desembolsando diretamente os recursos, ou seja, trazendo a iniciativa privada, como se pede muito à sociedade, para dentro do poder público, trabalhando de forma conjunta pelo bem social. A prefeitura vai continuar sendo parceira dos times aqui de Mossoró, porque eles vão continuar participando, porém sem estádio aqui na cidade. Como é que fica isso? Olha, nós agora vamos para outro momento, que é discutir com os clubes, que inclusive naquela reunião que nós tivemos, a última, com os clubes, com as instituições, foi discutida a ideia de temporariamente um estádio que está sendo construído pelo Mossoró Esporte Clube. Faltavam algumas questões e aí nós pedimos para o secretário de esporte, ele fazer esse acompanhamento, o Vivaldo, com os clubes, porque eu acredito que a gente poderia viabilizar pelo menos nesse período, tendo visto que é um objetivo do clube fazer pelo menos uma área com algumas bancadas de torcedores para os jogos estaduais. Então, eu acredito que isso a gente deve caminhar desse jeito, dessa forma, e a prefeitura apoiando também. Um abraço para o Gerson Nóbrega e também o senhor Aldo Ferreira, o pessoal acompanhando aqui a gente. Bem, vereador, falando sobre, prefeito, a única coisa que o prefeito não foi vereador, foi deputado. Verdade, né? Já comecei logo como deputado estadual, né? E era justamente neste quesito que eu ia questionar. O senhor não foi vereador, o senhor foi deputado, mas já do início o senhor foi ali, digamos, preparado para ser político. O senhor participou de escola de lideranças a nível nacional, aqui no estado. Como é que tem sido para o senhor essa... antigamente chamava tinha um nomezinho que se falava sobre essa preparação, né? Mas na política o senhor continua estudando, continua se preparando para novas funções. Como é que tem sido essa esquisita preparação do prefeito no aspecto político? Eu tenho me preparado agora muito para a gestão. Estou fazendo o curso de Direito, eu tenho uma formação, sou engenheiro civil, tenho mestrado na área, sou servidor público,
desde os 20 anos de idade, nós são 13 anos como servidor público federal da UFESA, da Universidade Federal. Agora, tenho me preparado, buscado uma preparação do ponto de vista jurídico também, porque dentro da gestão pública, o que a gente vê todo dia é estudo de leis, da legislação, proposições, toda essa parte jurídica muito forte. Então, tenho buscado isso. Claro que a gente, com a tarefa que tem de ser prefeito, que ser prefeito não existe carga horária de prefeito, é 24 horas por dia. E juntar isso conciliar isso com disciplinas da faculdade. Bem, temos buscado o máximo possível. Então, temos buscado isso. Do ponto de vista político, eu tenho buscado preparar, aí passa por leitura, né? Passa por a gente buscar se atualizar. Eu sempre passo para a nossa equipe que nós temos que sempre estarmos aí buscando atualização. O que é que está acontecendo no mundo? O que é que está acontecendo em São Paulo? O que é que está acontecendo nos estados? O que é que está acontecendo aqui próximo a nós, no nosso Rio Grande do Norte, estados vizinhos? Quais são as ideias, né? Então, esses projetos que nós apresentamos, claro que ele nasce também dessa busca, né? dessa ideia. E do ponto de vista político, eu quero aqui anunciar para você e para todos que estão aqui acompanhando, que nós vamos estar criando uma escola de formação política pela União Brasil, certo? Foco muito grande na juventude, certo? Novos quadros políticos e também focado nas mulheres, né? Atrair mulheres para participarem da política. Eu quero que o filho do pobre, o filho de seu José, Dona Maria, deve estar lá num bairro mais simples da periferia, está lá numa zona rural, tenha a oportunidade de conhecer a política, de entender a política. Se ele tiver a vocação, se ele tiver a vontade, se ele tiver o desejo, ele vai poder também, aqui ao nosso lado, um dia se candidatar e também ser eleito e representar. Eu quero, na verdade, que o nosso grupo político, ele cresça e temos novos quadros políticos, ou seja, novas pessoas tenham a oportunidade de disputar mandato, de ter mandatos e de representar a sociedade. E seguindo uma linha, do que eu acredito, né? Tem que estar preparado, tem que ter vocação, tem que estar disposto, tem que ter coragem, tem que enfrentar os desafios, não pode ficar submisso às questões que você vai ficar contrário à sociedade, você tem que estar aberto a ouvir. Então, esse modelo que nós criamos aqui de fazer gestão, que é o quê? Que é o prefeito na rua com o povo. É o prefeito que vai lá na Cobal, viu que a Cobal precisava de uma reforma, fomos lá e fizemos uma reforma, né? E é o prefeito que vai em um bairro mais simples, vê uma obra, vê a necessidade de uma obra, vai lá e enfrenta aquilo ali, diz que vai fazer e chega lá e realiza. Então, assim, é esse objetivo que eu quero. Então, vamos criar, certo? Vamos chamar aí o nosso presidente do partido aqui em Mossoró, que é o Narcísio, que é o presidente do União Brasil Mossoró, mas vamos chamar também os demais presidentes dos nossos partidos que apoiam, né? Como o do Solidariedade a Jadson, do PSD é o nosso Almir Mariano, né? E vamos chamar outros quadros também, partidários, aí entra o presidente da Câmara, vereadores. De outros municípios também? Vamos focar aqui em Mossoró e também na região. Agora, é importante dizer, hoje nós temos um grupo que temos vereador em Natal, que participa com a gente, deputados estaduais estão lá na Assembleia Legislativa, deputados federais que estão lá em Brasília. Então, são prefeitos, amigos, que temos uma ligação muito forte. Então, nós vamos conversar com esses quadros, mas a partir daqui, certo? A partir da União Brasil, que é a nossa área de atuação, vamos começar aqui a ter uma escola de formação. Eu quero que os jovens que estão na zona rural, está lá na Barrinha, onde nós levamos uma adutora, os jovens que estão, por exemplo, lá na Maísa, nunca tinha tido uma pedra de calçamento, por exemplo, lá um piso intertravado em algumas ruas, ele tem a oportunidade. Esse jovem vem para cá, ele tem a oportunidade. Não é porque o pai dele é um agricultor ou a mãe dele é uma dona de casa que não vai ter oportunidade. Bem, eu sou filho de agricultor, sou filho de dona de casa. E busquei, nada a ver com veio com facilidade, não. Eu não acredito naquele que vem com facilidade. A vida ela é difícil, né? As coisas acontecem e a gente vai conquistando com dificuldade mesmo. Então, eu quero fazer com que as pessoas tenham oportunidade. E quem está aqui no nosso grupo político, se eu falo para a Câmara Municipal de Mossoró, nossos 15 vereadores, eu falo para os nossos secretários, eu falo para todos que trabalham aqui com a gente, o nosso dia a dia, o nosso grupo político, eu quero que eles tenham realmente o interesse, a vontade, busquem a vocação e a confiança de se apresentarem mesmo, porque é uma preparação. Não podemos ter político que simplesmente diz, eu vou ser político porque eu sou filho de fulano.
eu vou ser político porque simplesmente eu acordei de manhã e quero. Não, tem que estar preparado, tem que buscar, porque uma representação é algo importante e tem que ser feito com muito critério. A gente traz agora uma movimentação que aconteceu hoje, um dia de luta do Sindicerp, um sindicato que representa os servidores públicos municipais aqui de Mossoró. E nós temos também a fala da Celina, não é isso? A Celina, que também representando aí os servidores, respondeu o questionamento aqui da nossa reportagem. É Celina Gondim. Muito bem, então vamos acompanhar aqui nas imagens e vamos ver como foi. Teve assembleia, né, em frente ao sindicato, teve também caminhada até a prefeitura. Acompanhe. É importante o servidor participar, é importante o moçoroense participar, porque ele precisa saber, porque nos culpa o servidor, onde os problemas nas localidades, né, nos UBS, escola, não depende de nós. A prefeitura é quem é o responsável e nós cobramos. Agora, não quer ver, tudo bem. Nós temos UBS, em tempo de cair por cima do servidor. Nós temos escolas que só faz de conta, a fachada faz uma pintura e está tudo bem. Agora vai lá para dentro conhecer a realidade. Nós temos falta de fardamentos dos garis. Essa semana só porque reivindicaram fardamento que estava gasto e uma bota furada, eles perderam as horas extras. Isso é de tamanha judiação que não tem como a gente medir. Você que mora de aluguel, que ganha um salário mínimo, você faz hora extra porque você precisa. E você, só porque pediu, reivindicou e perder, isso é uma perseguição. O assédio moral, os gestores estão assediando os servidores como nunca. É assim, uma caça aos servidores, né? O atestado médico, você estando na UTI, você tem que inserir no SEI até 24 horas. Gente, o que foi isso? O que é que está acontecendo em Mossoró? Então, a sociedade precisa ficar atenta e vigilante. Bem, e nós estamos aqui com o prefeito Alisson Bezerra para responder aí o que foi colocado pela presidente do Sindicerp. Prefeito Alisson. Vou dar um abraço para a Celina, que é a presidente do Sindicerp. Inclusive, já recebemos a Celina. Já recebemos a Celina e toda a equipe do Sindicerp, que inclusive foi algo que nós implantamos na gestão, porque quando nós chegamos na Prefeitura de Mossoró, faziam 4 anos que o Sindicerp não era recebido no Palácio da Resistência de Mossoró. Nós recebemos no primeiro mandato, várias vezes, recebemos já no segundo mandato, agora também, e vamos continuar recebendo. Inclusive, os nossos secretários são orientados também para tratar da pauta, agora da pauta técnica, né, da pauta que diz respeito ao dia a dia do servidor. Inclusive, nosso secretário Marcos Oliveira é o secretário de gestão de pessoas e ele está aberto a discutir, está aberto a conversar. E uma coisa que me chama a atenção é a respeito de assédio moral. Vamos lá. Se porventura algum servidor, eu falo aqui para qualquer servidor, se você entendeu que foi assediado por algum gestor, que a Celina está colocando, algum diretor de escola, diretor de UBS, diretor de CRAS, ou mesmo alguém ligado a alguma secretaria, se você entendeu que você foi assediado, eu lhe digo uma coisa, entre imediatamente com uma representação ou na ouvidoria, ou também, principalmente, na Secretaria de Gestão de Pessoas. Faça isso, protocolo e diga lá o que aconteceu, porque é importante, tá certo? É importante para a gente poder fazer essa sindicância, apurar e, porventura, aquele servidor que cometeu, ele não pode estar cometendo esse tipo de coisa. Mas no tocante aos direitos, vamos lá. Hoje, os servidores, eles têm as progressões em dia, tá certo? Inclusive, o servidor pode fazer a sua solicitação, ter a sua progressão e tem que pedir mesmo, porque é direito do servidor. Mas é importante pontuar, quando nós assumimos a Prefeitura de Mossoró, existia meio que uma inanação do servidor, ele não tinha mais coragem de enfrentar os atrasos salariais. Então, era assim, o servidor recebia o salário básico, geralmente correspondia a 50% do salário, lá para o dia 15 ou dia 20 do mês seguinte, ele recebia o restante do salário dele. Então, tinha um atraso ali de 15 a 20 dias do salário completo. Hoje não. Hoje é comum chegar no dia 25 do mês, dia 27, 28, 29, e a gente lá deposita o dinheiro completo, salário completo do mês. Sem desconto. Salário completo, sem desconto, salário completo. Aí vai,
Por exemplo, se o servidor está nesse mês agora de julho fazendo aniversário, já recebe o 10º completo, na conta dele. Então não precisa chegar a dezembro para receber o 10º. Recebe nesse mês, 10º completo. Agora, se o servidor, por exemplo, quer tirar férias, na Prefeitura de Mossoró, nós tínhamos em torno de umas 2.000 ou 2.500 férias atrasadas que nós assumimos a gestão. Se o servidor quiser tirar férias, ele vai lá, programa férias dele e tira e já recebe o terço de férias, com tranquilidade. Ou seja, não existe atraso salarial. Não existe essa penalidade para o servidor. Agora, questão de manifestação, de ir no Palácio da Resistência, de Assembleia, isso é justo mesmo, isso tem que acontecer mesmo, eu defendo isso também, que tem que acontecer, é legítimo, faz parte da democracia, e graças a Deus que nós temos a condição de ter isso acontecendo, porque significa que nós estamos num país democrático e numa gestão também democrática. Prefeito Alisson, bem rapidinho, porque a gente vai trazer, a gente já trouxe lá na rádio e aqui no cenário político em breve, sobre o Sal e Luz. Começa já neste final de semana. Sal e Luz, mega evento, 5 dias que Mossoró vai estar recebendo grandes bandas, grandes artistas gospel, e com certeza a Estação das Artes vai estar lotada de pessoas que vão daqui da nossa cidade de Mossoró, lotada de pessoas que vêm da nossa região, e pelo que eu escutei na capital do estado, mas muita gente mesmo que vem de Natal, que vem da região metropolitana, que vem aqui do Ceará, que vem da Paraíba, que vem de outros estados, porque é um evento singular, certo? Já é o maior evento gospel do Rio Grande do Norte, e essa edição consolidada, com certeza, como a maior de todo o Nordeste brasileiro. Então, nós fizemos uma busca bem apurada. Bahia, que tinha um grande evento, Ceará, que tinha grandes eventos também, e outros estados, e o Mossoró Sal e Luz é o maior evento do segmento em todo o Nordeste brasileiro. Isso coloca Mossoró em uma posição de destaque. E é um evento para a família toda, para todas as pessoas, tá certo? Inclusive tem programação para a criançada, sábado, dia 26, mas já começa dia 18, na sexta, dia 19, dia 24, 25 e 26, mega programação à noite na Estação das Artes, tudo gratuito, tem lá espaço para alimentação, vai ter programação sábado inteiro no Teatro Municipal, manhã e tarde, todo mundo aí está convidado demais. Essa programação completa a gente está sempre trazendo aqui nos nossos jornais. Bem, prefeito, com relação a 2026, o senhor, nesse final de semana, esteve em alguns municípios aqui do Oeste, Alto Oeste, esteve também na capital Natal, e uma pergunta só, e o senhor também sempre respondendo de uma forma ali que não dá ali, de fato, todas as palavras, né, sobre pré-candidatura ao governo do estado. Mas como é que o senhor tem se sentido? Porque no vídeo divulgado em Martins, né, o senhor sendo abraçado, não só o senhor, mas também a primeira-dama, a Cíntia Pinheiro, mas como é que o senhor está recebendo essas mensagens das pessoas por onde o senhor chega? Porque o senhor, eu recordo bem, quando foi candidato a deputado estadual, o senhor não tinha esse reconhecimento, e hoje o prefeito tem, por onde passa. Como é que o senhor se sente recebendo este reconhecimento? Ô Núvio, quando eu fui candidato a deputado estadual, chegava nos municípios, era um completo desconhecido, né? Era bem interessante mesmo, mas aí a gente fazia um vídeo e tudo mais, e depois se multiplicou. O fato é que eu estou muito focado aqui em Mossoró, tão focado que nós já estamos com projetos inovadores. Quando achavam que os projetos que nós tínhamos já iriam ter continuidade ou iriam apenas crescer, nós chegamos e apresentamos mais projetos. E já quer dizer a você, viu? Tem mais projetos chegando aqui, certo? Tem mais projeto ainda para acontecer nesse segundo semestre. Estamos trabalhando um projeto bacana de juventude, certo? Inclusive vinculado ao Jovem do Futuro. Tem muito mais coisa aí pela frente também. Agora, focado aqui, do ponto de vista eleitoral, é claro que eu, como prefeito de Mossoró, e eu tenho defendido que os prefeitos, de uma forma geral, porque onde os problemas acontecem são dos municípios, né? E onde o povo vive é nas cidades. Então, eu tenho defendido que a gente possa dar uma participação, discutir um projeto, discutir um plano de governo futuro, isso é importante participar. Mas eu tenho defendido que, do ponto de vista eleitoral, qualquer decisão nós vamos ter no próximo ano, porque eu entendo que está muito cedo ainda para discutir nomes e partidos e tudo mais. Por que eu falo isso? Porque sempre é aquele negócio. A cada 2 anos ou a cada 4 anos, a gente só fica discutindo o nome. Quem vai ser o nome do Senado? Quem vai ser o nome para o governo do Estado? Quem vai ser o nome para disputar? Mas peraí, cadê o projeto?
não tem um projeto. Então, eu acho que tem que chamar os prefeitos, sentar, discutir o projeto. Tem que chamar aí a Fierne, a FEComércio, a FAERN, a Federação da Agricultura, e discutir projeto e chamar as instituições. Então, está na hora de ser chamada a Igreja Católica para discutir, sabe? É importante isso, é chamar as demais instituições sociais e a gente vai participar naquela parcela de contribuição. Agora, do ponto de vista eleitoral, vamos deixar mais para frente, porque está cedo ainda, Vandolfo. Está faltando ainda um ano para as convenções e mais de um ano ainda para a eleição lá de outubro do ano que vem. Prefeito, do ponto de vista do interior, né? O senhor aqui de Mossoró tem chamado a atenção do Estado. Outros nomes da capital estão surgindo também, estão aparecendo também. Quando a gente olha, a gente sempre fala isso, principalmente em ano eleitoral. Fechou ali as convenções, aí diz, existe Rio Grande do Norte da Reta Tabajara para cá, porque muitas das atenções ficam para lá, nas praias do litoral da capital. O interior do Rio Grande do Norte, ele pode ter, de fato, esta representatividade que possa trazer esse desenvolvimento também para esse nosso lado? Eu vi que um portal lá de Natal postou o programa de intercâmbio internacional, e daqui de Mossoró, que nós estamos criando, e uma pessoa foi lá embaixo, com mossorense, e disse o seguinte: voltei a ter orgulho de ser de Mossoró, porque eu estou vendo o Rio Grande do Norte falando de Mossoró. Bem, do ponto de vista de gestão, sim e muito, né? Então, onde a gente chega, em algumas cidades, visitando amigos prefeitos, de volta, porque vieram aqui em Mossoró, retribuindo, a gente escuta isso. E do ponto de vista eleitoral também. As pessoas estão hoje falando em Mossoró, hoje há essa fala em Mossoró. Então, isso é importante para a cidade, porque nós não somos uma ilha, né? Nós somos parte do Rio Grande do Norte e temos uma capital que é Natal, que tem as decisões lá do ponto de vista estratégico para o Estado. Então, é importante que a gente tenha essa afinidade, eu digo, sabe, essa afinidade na tomada de decisão, no diálogo aberto. Nós temos que estar sempre ali afinados com as demais cidades e também com a nossa capital. Então, eu tenho visto hoje que as pessoas têm orgulho de ser moçoroense, de falar moçoroense, porque está vendo Mossoró no cenário estadual e também nacional. O senhor acredita que as pesquisas eleitorais, as que já foram e as que vão vir, poderão definir esse quadro também de uma possível candidatura do senhor? Pesquisa é o retrato do momento, né? É o retrato daquele momento. E às vezes o momento ele muda de um mês para outro, né? Às vezes o cenário ele fica mais favorável a alguém de acordo com determinada situação, e às vezes não. Às vezes permanece do mesmo jeito. Por exemplo, a nossa campanha do ano passado, nós começamos já com aquela posição de votos, e todas as pesquisas indicaram aquilo ali nas urnas, aquela gigante votação. Então, claro que tem que fazer, é importante ter isso. Eu tenho visto os portais e as TVs divulgando isso. Claro, e eu vou dizer que a gente fica feliz pelo resultado que está lá posto, dá uma felicidade enorme, porque eu acredito que é um reconhecimento do trabalho que a gente fez aqui e com muita luta, né? Porque nós assumimos a prefeitura de Mossoró no meio de uma pandemia, de uma crise financeira. E hoje, a cidade de Mossoró, o Brasil está olhando para cá, então, e outros prefeitos estão vindo para cá ver o trabalho, outros estados estão vindo para cá. Eu acabei de receber semana passada uma prefeita do interior do Maranhão, veio conhecer o trabalho aqui, foi nas secretarias. Então, isso é resultado de um trabalho que está acontecendo, que o Brasil está vendo Mossoró. O Brasil está reconhecendo Mossoró. O prefeito é de dar não a apoios políticos? Olha, eu não gosto de estar fechando portas, sabe? Assim, eu tenho um estilo de trabalho que é o seguinte: a gente conversa, certo? A gente conversa. Claro que pode ser que a gente converse do ponto de vista administrativo, de gestão, mas do ponto político, a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Porque às vezes as pessoas vão na TV, vão numa entrevista, vão no palanque, briga, aí no outro dia tá lá junto, tá lá todo mundo unido. Então tem que ter, eu acho que esse cuidado. Se porventura alguém pode pensar um pouco diferente de você em alguma determinada situação, mas em outro ponto pensar um pouco mais igual. Então tem que ter esse cuidado, essa cautela e essa maturidade, eu acredito. Prefeito Alisson Bezerra, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no cenário político. Eu que agradeço aqui, Vandolfo, um abraço especial. Estamos aguardando todo mundo aí. Mossoró, Sal e Luz, começando nesse dia 18 e 19, agora, próxima semana tem mais, aqui de julho, em Mossoró. Venha participar. Seja sempre bem-vindo, prefeito. A você de casa, a gente agradece a audiência. Faltou algum assunto aqui? Amanhã ele vai estar lá na 95, tá bom? Um abraço, obrigado pela audiência. Todo mundo que mandou mensagens. Até amanhã, um abraço.